à nossa mesa denominada... Eu vou chamar. Denominada as salvaguardas para os ouvidores universitários, que vai ter como painelistas o professor Dante Ero, da Universidade, defensor da Universidade de La Guadalajara, que eu peço para sentar aqui. A professora Maria Ivoneide, que é a ouvidora da Universidade de Brasília, que eu pedia para sentar aqui. O professor Pedro Gonçalves, que é o provedor do Instituto Politécnico de Leiria, que eu pedia para sentar aqui. E a professora Ana Doroteia, que é avaliadora da Universidade da Corunha. Falta-nos uma cadeira, não é essa? Falta uma cadeira. Essa cadeira é só para as apresentações, senão passamos a vida a sair de um lado para o outro. Não, ou pode pôr aquela cadeira para aqui. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Bom, para dar início a esta sessão, eu gostaria de dizer, caros colegas provedores, ouvidores, defensores, valedores, é com enorme prazer que me dirijo a todos aqui presentes para discutir um tema tão relevante como uma salvaguarda para os provedores, ouvidores, defensores, valedores universitários. Enquanto provedores, ouvidores, temos a responsabilidade de garantir que cada indivíduo que entra pelas nossas portas tem um ambiente seguro e saudável para aprender, para crescer e prosperar. Isto vai muito além do que o ensino académico tem. Trata-se de cultivar um espaço onde cada estudante se sinta valorizado, respeitado e capaz de alcançar todo o seu potencial. A salvaguarda dos estudantes abrange muitos aspectos. Significa garantir que eles estejam protegidos contra qualquer forma de discriminação, assédio ou abuso. Devemos ser intransigentes ao exigir um campus livre de violência, intimidação e preconceito, o que requer naturalmente políticas institucionais para rigorosos processos eficazes para lidar com as denúncias. Assim, devemos ter independência institucional, devemos ter regulamentos, devemos ter um código de ética profissional, devemos ser transparentes, devemos ter os recursos adequados, devemos ter o acesso a documentos pertinentes e contactos com os envolvidos, deve haver supervisão e responsabilização e devemos ter desenvolvimento profissional na nossa área. O ser provedor, ouvidor, defensor, valedor é uma posição de liderança que permite influenciar positivamente a experiência educacional dos estudantes e contribuir para a constituição de um ambiente de aprendizagem inclusivo e de alta qualidade. É sobre este tema que nós vamos aqui ouvir hoje os nossos palestrantes e convidados falar, e como toda a gente sabe, o programa está para 10 minutos cada pessoa para apresentar e depois teremos também tempo para a assistência colocar as suas questões. Eu passaria então ao professor Dante, que irá fazer a sua apresentação. Professor Dante?
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la enorme oportunidad de poder participar en esta mesa 3 que coordina la doctora Rosa María Vasconcelos. Gracias a mis compañeras y mis compañeros panelistas por la oportunidad. Les ruego me disculpen porque voy a hablar en español, no domino el portugués desafortunadamente. Entonces, seré obviamente muy puntual, solamente el recordar obviamente dentro del catálogo de la importancia y sobre todo el rol que juegan los defensores en la salvaguarda, sobre todo de los derechos humanos en el ámbito universitario, en los espacios y ámbitos de protección. Y desde luego la figura del ombudsperson es obligada que pueda a final de cuentas dar ombudsperson, que desde luego tiene toda su situación. Desde luego lo que quiero yo es a final de cuentas llegar a la parte del rol de protector, de defensor que se tiene por antonomasia la figura de un defensor. Y en este sentido yo quiero tocar como punto en este punto el no perder de vista la parte fundamental de lo que es la historia, el bagaje que se reconoce y que las universidades han estado reconociendo. Veíamos ahora que en la RIDU hay 83 universidades que están obviamente con membresía en esta red iberoamericana de defensorías, pero desde luego hay muchas universidades más que no están escritas y que tienen en sus aulas, en sus espacios, la procuración, la parte que tiene que ver con la administración y sobre todo la parte de la protección de los derechos. Nosotros obviamente en la parte correspondiente de buscar en nuestra universidad, y pongo el papel de la Universidad de Guadalajara, sobre todo un punto muy importante que es uno de los roles que nos marca nuestra Constitución a nivel nacional en México, es precisamente la parte fundamental del respeto de los derechos humanos. Y en ese sentido, un primer papel, un primer rol que tiene el defensor, la defensora, la ombudsperson, el ombudsperson, es contribuir a la cultura del respeto entre las personas. Esto desde luego conlleva mucho con una mesa que estuve coordinando, que tiene que ser, como lo voy a decir, la parte de ser un constructor, es decir, un albañil, un ingeniero, un arquitecto que tiene que a final de cuentas en su comunidad contribuir junto con los diferentes sectores que integran la universidad, administradores, la parte de directivos, alumnas, alumnos, la parte de los estudiantes, es decir, toda la comunidad que se da. En la Universidad de Guadalajara, en el techo de la protección que queda a la defensoría, están egresados hasta un año y los jubilados o pensionados también están en esta protección que se da. La promoción de los derechos humanos a través de un órgano no jurisdiccional, que esa es una parte importante, es decir, uno de los órganos no jurisdiccionales que se da a través de recomendaciones, a través de emisión de recomendaciones que, aunque no son vinculatorias, sí tienen un peso específico por la moral, por la autoridad, por la parte que tiene que ver con la situación, estas recomendaciones, y las autoridades universitarias tendrán la obligación de seguir, y en el caso que no, tendrán que presentar la parte de una explicación fundada y motivada de por qué no se acepta. Hay que decir que es a final de cuentas, cuando se emite una recomendación con todas las características, fundada, motivada, todo eso, es muy difícil que se pueda rechazar. La promoción de los derechos en el ámbito universitario, quienes integran la comunidad universitaria, y coordinar acciones que tienen que ver con la prevención de la violencia en la parte de la atención a los casos que se representen. Pero
en el rol y esta pequeña exposición que se da, en el rol que se tiene para poder decir cuál es el papel que juega un defensor, una defensora, un procurador, una procuradora, al menos se tiene y a la manera de símil con las diferentes cortapisas. Primero es una persona recepcionista y da primeros auxilios tanto emocionales como a final de cuentas de sensibilidad. Por eso la sensibilidad de una persona que va a estar al frente de una defensoría es indispensable. Cualesquiera que sea la profesión, y hoy a final de cuentas vemos, tiene que tener ese estatus de sensibilizar, de empatía, de ponerse en los zapatos de los demás, como dicen, para poder a final de cuentas, sin prejuzgar, atender, escuchar, oír. Y en ese sentido se convierte desde luego en un psicólogo, es decir, las bases de la psicología que tienen que formar parte. Desde luego hay el equipo adjunto que tiene el defensor de psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, pero en su papel, el rol que se tiene que jugar en esos primeros momentos es sin duda alguna la parte fundamental de poder atender estos primeros auxilios emocionales que se dan. Después, por el respeto de los datos sensibles, se vuelve confidente, es decir, la confianza, la intimidad, la parte que tiene que ver con el poder propiciar un ambiente en donde la seguridad, tanto física como de protección de datos, se encuentre presente, y es un rol fundamental que tiene que cumplir la parte del defensor. Desde luego hay ya la legislación a nivel nacional de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, de datos sensibles. En cada una de las entidades se castiga al final de cuentas este tipo de cuestiones, pero de entrada es el que pueda preservar estos datos y que se sepa al final de cuentas el profesionalismo que se tiene en la atención. Después, dado el caso, se convierte en investigador, es decir, investigador dentro de las pesquisas que se van a dar, dentro de la serie de hechos, la parte que tiene que ver de circunstancias, de modo, tiempo y lugar, acercarse, la parte que tiene que ver con esto. Y tiene que tener desde luego conocimientos de la normatividad para poder a final de cuentas saber de manera muy clara que aunque se dedique a otra profesión, aunque no sea su fuerte, siempre el conocimiento del derecho, de lo jurídico, de la normatividad es importante. ¿Por qué? Porque se tiene a final de cuentas que acatar a un marco que tiene la normatividad en cada universidad. De entrada es un defensor, un protector, un escudo de los derechos de las personas, pero no solamente de las víctimas, sino también de las personas que han sido señaladas. Y en ese sentido, en el debido proceso, en la presunción de inocencia, en la parte que tiene que ver con la perspectiva de género, la sensibilidad y el profesionalismo, tendrá a final de cuentas que convertirse en la parte de la imparcialidad para poder dar una definición. En suma, por el tiempo que me queda y en esta primera participación, quiero decir que una ombudsperson se convierte en un constructor de paz a través del diálogo virtuoso en los asuntos que se puedan resolver a través de la conciliación, de la mediación, hacer las dotes posibles para poder realizar dentro del marco de sus facultades y competencias el que se puedan dirimir controversias, conflictos de la manera más acuciosa para poder resolverlas. Esto, desde luego, la convierte a la persona en una constructora de paz, que es indudablemente una de las formas de poder contribuir en la vida universitaria a que puedan, a final de cuentas, tener, si bien es cierto, no la prevención, pero sí lo que se llama la provención, es decir, el conflicto inherente a la naturaleza humana que está a final de cuentas en todo momento, poder saber cómo resolverlo con las herramientas, las metodologías y los instrumentos. Con eso me quedo. Muchas gracias. Muitas graças, Dante. O professor Dante ainda tinha um minuto, eu estava aqui a pressionar com o tempo, mas o professor Dante conseguiu realmente estar com o tempo correto. Vamos agora passar então à professora Ivoneide
Maria Volneide, que é a nossa ouvidora da Universidade de Brasília, que também nos vai dar a sua experiência de salvaguarda dos direitos. Boa tarde a todos e todas. Como a Rosa bem falou, meu nome é Ivoneide, enquanto ele vai ajustando aqui para nós. Isso, obrigada. Bom, só vamos trocar aqui de lugar para ficar mais fácil. Isso, obrigada. Depois a gente faz o outro ajuste. Então, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir ser tão efetiva quanto ele no tempo, mas a Rosa vai me ajudar, né, Rosa? Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ivoneide. Eu estou ouvidora da Universidade de Brasília. Quero saudar aqui a Rosa na perspectiva de toda a mesa e também saúdo a Ariana na condição aqui de nossa ouvidora geral e, naturalmente, respeitando e considerando todos os presentes. Bom, dito isso, o tema proposto é a salvaguarda para os ouvidores universitários, um imperativo institucional, o olhar da Universidade de Brasília. Então, eu quero fazer menção inicialmente à fala de ontem, que fez menção à reforma de Córdoba, em 1918. Pois bem, aquele movimento ali tinha a perspectiva o quê? De uma universidade pública, gratuita, de qualidade para todas e inclusiva. E, a partir dessa fala, emerge, então, em 1920, a primeira universidade do Brasil, conforme nós a conhecemos, que é esta em que estamos nesse momento, a UFRJ. A partir disso, então, eu inicio a minha fala, porque eu vejo que, primeiro, não é possível você assumir uma ouvidoria sem entender o papel da universidade pública no nosso país. Acho que qualquer ouvidor que trabalha nesse cenário precisa entender o papel das universidades públicas. E o papel da universidade, Luciano, não é outro senão de ser a mansão da liberdade. E a partir do papel da universidade, da sua missão, da sua função, que o país certamente vai se desenvolver. A exemplo disso, vimos na pandemia a importância das pesquisas que foram provenientes exatamente das universidades. Pois bem, faço essa consideração com o fito de que nós entendemos o local, a missão, a função da universidade e desse cenário específico que nós trabalhamos. Portanto, a universidade ela tem uma importância nacional e internacional. E esse local ele precisa ser visto, internalizado, sobretudo, por nós. As universidades possuem um papel ímpar, inclusive em relação à sua própria autonomia. E aí eu chego aonde eu gostaria de chegar, qual seja, nós não somos somente ouvidores, nós somos ouvidores educadores. Esta é a minha visão e é o que eu defendo. E, para além disso, nós somos servidores públicos. Portanto, nós servimos ao público. Eles são os nossos, aspas, líderes, chefes, enfim, custeiam os nossos salários. Então, essa visão ela tem que estar imbricada dentro de nós. Então, depois da UFRJ, 1932, a reforma por uma educação pública gratuita e de qualidade para todos. Em 1960, com a formação de Brasília, uma nova capital, pleiteou-se o quê? Um novo olhar dentro das próprias universidades. Emerge, então, a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília ela foi pensada para pensar o país enquanto problema e propor-lhe soluções. E Darcy Ribeiro, quando ele foi nos seus discursos, ele perguntou, universidade para quê? E eu sempre fico pensando, ouvidoria para quê? Qual é o papel da ouvidoria? Qual é a função da ouvidoria? Qual é a missão da ouvidoria? A Universidade de Brasília, particularmente, viveu 3 momentos em sua história. A sua criação, depois um momento de certo silenciamento em função da ditadura que nós vivemos, e, por fim, quando o professor Cristóvão Buarque reassume no momento da redemocratização. Hoje nós temos 60 mil membros, aproximadamente 50 alunos, 3 mil técnicos, 3.200 professores, mais ou menos, e os demais colaboradores. Nós temos mais de 138 cursos de graduação, mais de 100 programas de pós-graduação, e a ouvidoria da UNB ela foi criada como a segunda ouvidoria do país. Porém, quer seja em função do próprio momento da ditadura, houve certo silenciamento. Então, em 2011, com o professor José Geraldo, a ouvidoria, então, é legitimada do ponto de vista da formalização, embora tivéssemos sido a segunda do nosso país. Pois bem, e naquele momento, a ouvidoria ela já é constituída com algumas salvaguardas. A exemplo, o regimento interno.
O regimento interno eu vejo como essencial. O reconhecimento desse regimento dentro do próprio estatuto da universidade, o locus da ouvidoria, o papel da ouvidoria e a importância da ouvidoria. E esse regimento já previra um mandato para o ouvidor, que até então era de 2+2, já previa o espaço da ouvidoria enquanto espaço de autonomia, e aí eu coloco o espaço também da alteridade, a importância da gente enxergar o outro com os óculos do outro. Já previa a inclusão do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, verba, recursos próprios, e o espaço de voz em todos os colegiados. E, por fim, a ouvidoria enquanto espaço de promoção e de defesa dos direitos humanos. Então, a ouvidoria ela é, na verdade, a voz do cidadão, é esse espaço de acolhimento e de escuta. Nós atuamos particularmente em função do regramento, que no caso é a Lei 13.460, a Constituição, as portarias e os decretos, e, além de tudo, o próprio regimento da universidade, o estatuto da universidade e da própria ouvidoria. Todos a gente saiu aí de 2014, Luciana, de 39 dias para responder o SIC. Hoje nós estamos, ano passado, com 9 dias para responder o SIC. Então, nós avançamos bastante, implementamos o PDA e todas as outras questões. Mas, em função do tempo, eu quero dizer alguns pontos específicos. O primeiro, a ouvidoria ela não é somente uma ouvidoria. Ela atua, no mínimo, com 15 temas. Quem atua dentro das ouvidorias sabe. Desde a carta de serviço, transparência ativa, transparência passiva, as reuniões, o plano de integridade, o plano de modelo de maturidade e outros pontos mais. Então, um dos desafios da ouvidoria é como se manter a ouvidoria, o espaço da escutatória, frente a todos esses regramentos e obrigações e questões legais que ora se apresentam. Então, qual é o papel do ouvidor? Foi a primeira pergunta proposta aqui. Primeiro, eu vejo que o ouvidor, ele é um ouvidor educador. Portanto, é necessário que nós entendamos a nossa função, a nossa missão e a função e a missão da instituição a qual nós representamos. Segundo, contribuir para uma mudança de cultura institucional, desde a publicização, a transparência, a eficiência, a efetividade, no servir ao público. O terceiro, o papel da escutatória. O quarto, a necessidade de flexibilidade, sobremodo em função da pandemia e de toda a realidade ora vigente. Outro ponto, trabalhar com empatia e com alteridade. Ser ativo, proativo, atuante. Sermos resilientes. Eu vejo que a ouvidoria ela é um espaço de formação, agente formador. Nós temos e precisamos aprender a trabalhar como uma ponte, uma ligação entre a sociedade e a instituição. Atuar como instância de governança, mas, sobretudo, com olhar de transformação social, qual seja de contribuir para as políticas públicas. Esse, efetivamente, é o papel da ouvidoria. E qual é a salvaguarda? Pois bem, primeiro, eu penso que todas as ouvidorias deveriam estar contempladas dentro do estatuto das suas instituições, ou mesmo do país, ou mesmo da Constituição, com o regimento interno e tudo muito claro e transparente. Então, o regimento interno, principalmente dando-lhe voz e até voto no que couber. Espaço físico e estrutura física de trabalho mínima. Cadeira garantida em todos os conselhos deliberativos. Precisa de verba, de PDI. Como é que nós vamos trabalhar, né, Luciana? Vamos encaminhar nossa equipe para os eventos e para as coisas mínimas, se nós não tivermos verba. Outro ponto, mandato do ouvidor. A ouvidoria já tinha mandato, que era 2+2. Hoje, pela lei, são 3+3. Mas eu penso que o mandato seria 4+4. Por quê? Para se adequar à realidade da eleição dos reitores no espaço das universidades. Eu estive no Peru e lá o mandato era de 6 meses, de alguns colegas. 6 meses a gente não consegue nem aprender o nome dos diretores todos. É o mínimo do mínimo. Então, assim, eu particularmente sugeriria que fosse 4+4. Visualizar a ouvidoria enquanto instrumento de transformação social, de formação e de capacitação, e aí não somente de formação do ouvidor. Eu penso que há que se ter humildade, então nós precisamos nos formar, mas também abrir espaço para que a nossa equipe se forme, para que a ouvidoria cresça junto, de forma qualificada e equânime. Por fim, aqui nesse ponto, um reconhecimento financeiro. Nós temos pessoas que têm FG1, R$900 aqui no Brasil. Nós temos os CDs 4.000 e nós temos os nada, que não recebe nada. Então, isso não é correto e não é adequado. Inclusive, para fomentar e estimular
as questões, principalmente porque os nossos salários de técnicos, em particular, são muito baixos. E o que esperar da instituição? Primeiro, a institucionalização da ouvidoria, em todas as searas. Se a própria instituição não reconhece o papel e a importância da ouvidoria, quem vai reconhecer? Mas ainda que a ouvidoria não seja reconhecida, nós vamos continuar falando, construindo o nosso espaço e buscando o poder de sensibilização. Segundo, apoio em todas as ações e frentes de trabalho. Terceiro, liberdade de atuação e acesso direto à alta administração. Quarto, respeito e incentivo às instâncias democráticas. Não há que ser diferente. E recursos adequados, tanto financeiro quanto material e etc. Formação e capacitação da equipe, para além da equipe e a partir da equipe. Por que a nossa equipe não pode dar o curso de ética, o curso de transparência e outros mais? Por que não? Apoio jurídico, psicossocial em rede para os atendimentos, avaliação periódica de satisfação, defesa da democracia, busca por soluções coletivas, alteridade e empatia e, por fim, o banco de ouvidores. Veja o caso da professora Cristina, ela saiu da UFRJ. Será que ela não pode ser completamente aproveitada em outras instâncias? E por aí vai. Então, são essas as contribuições muito rápidas. Obrigada. Gasta o último segundinho. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma de nosso corpo, e esquecer que os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa, obrigada. Muito obrigada. E este finalizar com o nosso tanto poeta português, tão importante, realmente diz-nos alguma coisa sobre o que é que nós ouvidores temos feito e o que é que aproveitamos e o que é que vamos aprendendo da nossa vida. Vou agora passar ao professor Pedro Gonçalves, do Instituto Politécnico de Leiria. Tenho que ir por ali a apresentação do documento. Agora mais tempo para pôr as apresentações, posso falar. Tenho que pôr a apresentação do documento. Boa tarde a todos. A minha apresentação, eu vou fazer aqui vou passar aqui rapidamente alguns diapositivos, tem aqui algum enquadramento institucional. Vou-me focar no mais importante porque vou acabar com um caso em concreto, portanto, que se passou comigo enquanto provedor de estudante. Portanto, em termos de missão, a missão do Politécnico de Leiria, portanto, é a educação, a formação, a investigação e a inovação. O Politécnico tem como valores primordiais, portanto, a questão da qualidade, da criatividade, da inovação, ética, responsabilidade, a sustentabilidade, a pluralidade e a inclusão. Portanto, nós somos pioneiros em Portugal de projetos na área da inclusão. O exemplo 100% IN, portanto, que é um projeto financiado. O Politécnico tem 5 escolas, portanto, 15 unidades de investigação, uma unidade de ensino à distância, 4 bibliotecas em 6 cidades. 14.500 estudantes, 1.150 professores e investigadores, 500 técnicos e administrativos e 1.600 estudantes internacionais, onde da parte do Brasil temos um grande número e também da parte do Equador, Peru também. Pronto, em termos do organograma do Politécnico de Leiria, o provedor é um órgão do Politécnico completamente à parte da estrutura da administração, portanto, do próprio Politécnico, está à parte, é um professor da casa, mas está à parte.
O provedor é um professor, portanto, eleito pelos estudantes. Portanto, a minha eleição é feita pelos estudantes oriundos das 5 escolas do Politécnico de Leiria. Portanto, o provedor do estudante não pode ter serviço docente ou serviço enquanto professor mais de 6 horas, é o que está, portanto, na legislação e no regulamento, portanto, da provedoria do Instituto Politécnico de Leiria. Portanto, o provedor desenvolve a sua ação em articulação com as associações de estudantes, com os conselhos pedagógicos, com os órgãos e serviços, portanto, do próprio Instituto Politécnico de Leiria. Portanto, compete especialmente ao provedor apreciar as queixas e reclamações dos estudantes e, caso as considere que a razão lhes assiste, portanto, os estudantes nem sempre têm razão, mas quando as têm, portanto, proferir as recomendações que considerar pertinentes aos órgãos, diretamente aos diretores das faculdades, diretamente ao seu presidente do Instituto, aos presidentes dos conselhos pedagógicos. Portanto, o provedor tem um serviço próprio, ou seja, instalações próprias. O provedor tem direito, portanto, a um secretariado e, no meu caso em concreto, tenho um jurista a tempo inteiro, portanto, comigo, de uma vez que sou de Psicologia Clínica, solicitei, portanto, um jurista, porque é regulamentos e leis, e para mim só assim faria sentido. Eu vou passar. Portanto, todos os órgãos do Instituto Politécnico de Leiria, por obrigatoriedade do próprio regulamento, portanto, têm o dever de colaboração para com o provedor, ou seja, o provedor não pode ficar sem resposta, tem de ter sempre uma resposta dos órgãos ou de quem o provedor, portanto, solicita intervenção. Portanto, a questão da confidencialidade é primordial, portanto, essa confidencialidade tem de ser exercida tanto na queixa que é recepcionada, como em todas as pessoas que intervêm, portanto, com a queixa que os estudantes fazem. Portanto, em termos da apreciação preliminar, são liminarmente rejeitadas as queixas ou reclamações anónimas, portanto, não há reclamações anónimas, portanto, tem de ter a identificação do estudante e o nome. A identificação, neste caso, é o número do estudante e o próprio nome. Portanto, incidam sobre matérias da exclusiva competência do provedor, ou seja, se a questão tiver a ver com o próprio provedor do estudante, esta questão não pode vir ao provedor do estudante. Portanto, e careçam em absoluto, portanto, de fundamento e sejam, portanto, apresentadas de má fé. Portanto, tudo isto são, portanto, apreciações preliminares que o regulamento contém. Pronto, em termos de instrução de uma queixa, portanto, admitida a queixa ou reclamação, portanto, o provedor pode solicitar esclarecimentos a quem o entender, portanto, dentro do próprio Instituto. Dizer-vos aqui que, relativamente à admissibilidade, portanto, da queixa, o provedor do estudante, portanto, tem de manter sempre obrigatoriamente o queixoso ou o seu representante legal, porque já aconteceu serem, portanto, advogados a contactar a provedoria em representação dos estudantes, portanto, têm de ter informação de todas as diligências que estão a ser feitas no processo. Em termos de caso de estudo, portanto, eu recebi uma queixa de 3 turmas diferentes do mesmo professor. Solicitei esclarecimentos ao diretor, portanto, da faculdade. O seu diretor da faculdade entendeu solicitar esclarecimentos ao Conselho Pedagógico e o seu professor entendeu solicitar ao provedor do estudante, portanto, que lhe indicasse o nome de todos os queixosos. Eu entendi que, com base no regulamento da questão da confidencialidade, que não lhe iria fornecer, portanto, esses dados com base no regulamento. Ou seja, e têm aqui um apêndice, portanto, daquilo que foi a minha recomendação ao Sr. Presidente do Politécnico de Leiria. Portanto, considera a provedoria do estudante que a prestação de esclarecimentos solicitados ao docente, quer pelo presente signatário, quer pela Comissão Científico-Pedagógica do curso, não necessita de todo do acesso à identificação dos estudantes queixosos.
Também me pronunciei sobre as críticas dos estudantes, são na sua maioria, portanto, de natureza pedagógica, na lecionação, portanto, à distância. Portanto, isto tinha a ver com questões que foram no tempo do Covid, ou seja, em que o professor se recusou, por exemplo, a avaliar os estudantes que não tivessem a câmara ligada. Portanto, ele não os avaliou. Pronto. Eu solicitei ao Sr. Presidente, portanto, a possibilidade de instaurar um processo disciplinar. Face aos factos, o processo disciplinar foi instaurado. O que é que eu ganhei com isso? Ganhei uma coisa muito simples. O professor solicitou a reforma, depois de entrar na aposentação, endereçou ao Ministério Público, portanto, uma queixa-crime contra mim. 3 crimes. Crime de difamação, falsificação de documentos e abuso de poder. Analisados estes 3 crimes, porque fui a tribunal, pelo Ministério Público português, resultou, por exemplo, no crime de difamação, não vislumbramos que Pedro Gonçalves tenha actuado com qualquer dolo ou intencionalidade de atingir o denunciante na sua honra ou consideração. Face ao exposto, não se vislumbra, por isso, a prática de crime de difamação. Portanto, obviamente que isto tem muito mais texto do ponto de vista de fundamentação, mas quis trazer aqui os exemplos para saberem de um caso em concreto de que, ao fim e ao cabo, fui vítima. Portanto, na falsificação de documentos, constata-se que foram omitidas parte das queixas, portanto, que era a questão dos nomes, portanto, que o docente, o professor colocava, limitadas à identificação dos seus remetentes. Entendemos, por isso, não ter havido ilicitude, pelo menos de relevância criminal, nessa omissão. Acresce que resulta ainda do regulamento do provedor do estudante do Politécnico de Leiria que o queixoso ou reclamante poderá optar, com a apresentação da queixa ou reclamação, por solicitar que os seus dados sejam tratados com absoluta confidencialidade. Isto está no regulamento e foi o que aconteceu. Portanto, eu tenho de manter essa confidencialidade e o Tribunal veio-me a dar razão nesse sentido. Concluímos que não foram recolhidos indícios suficientes da prática de crime de falsificação de documentos. No abuso de poder, no sentido, a atitude levada a cabo pelo arguido, de, após receber as queixas dos estudantes que representa e analisar os factos dela que constataram, dar início ao conhecimento, portanto, ao Presidente do Politécnico, está dentro do âmbito das funções que desempenha, não se verificando o abuso ou violação dessas funções. Portanto, como devem de imaginar, isto não foi uma situação fácil de gerir para mim enquanto provedor, porque me via à perna e foi proferido, portanto, despacho de arquivamento antes de ir de férias de verão e, portanto, fui muito mais descansado, sem este peso, portanto, em cima. Em termos de síntese conclusiva, eu já vi, Rosa, obrigado. Em termos de síntese conclusiva, portanto, para mim, com o caso concreto que se passou, que vivi, é importante que exista um enquadramento legal que proteja juridicamente o provedor do estudante. Porquê é que eu digo isto? Porque eu fui vítima desta situação, fui responder a tribunal, mas a minha instituição não me representou. Ou seja, fui eu é que tive de pagar ao escritório de advogados para me defender. Portanto, foi do meu bolso que saiu o dinheiro para a minha defesa enquanto provedor. Em jeito de remate, no meu entender, é o objetivo primordial estabelecer, portanto, uma relação de proximidade e confiança com os nossos estudantes. O provedor, todos sabemos, não administra nem executa, mas dele se exige, e também a quem o faz, vigilância constante, eficácia na resposta aos problemas colocados, informação necessária para prevenir e precaver, ou seja, e quando o mal já está feito, para ser capaz de ser uma força impulsionadora de consensos. Teremos de ser sempre parte da solução e não do problema. Gostaria de vos deixar com esta frase: se nunca podemos saber antecipadamente quais as escolhas que os nossos alunos irão fazer e tocar é um risco, melhor é que, face às contingências da vida, criemos uma escola feliz. Muito obrigado. Muito obrigada aqui ao professor Pedro. Realmente foi um relato de uma situação que aconteceu e que pode acontecer a qualquer um de nós, não é?
Portanto, a necessidade de realmente haver uma salvaguarda, até não só dos alunos, mas de nós próprios, torna-se um imperativo extremamente importante. Vamos agora então ouvir a professora Ana Doroteia Tobar, valedora da Universidade da Corunha, que nos vai apresentar também o que é que se passa em Espanha. Eu tentei pôr esta mesa com casos específicos: Portugal, Brasil, Espanha e México, para nós aqui todos partilhamos ideias e saber o que é que se passa por esse mundo fora. Aí está, Ana Doroteia. Ana Doroteia. Buenas tardes, boa tarde. Bueno, en primeiro lugar, quería agradecer a organización deste encontro todo o seu traballo. É un privilexio, un honor poder estar aquí hoxe. Gracias á organización. Tamén gracias a mesa, en particular a Rosa María Vasconcelos, por contar conmigo para esta presentación. Bueno, tal como quedei coa coordinadora, en principio lo que haré será tanto indicar qué normativas, qué leyes en España determinan la exigencia de que exista un defensor, una defensora universitaria en las universidades, y después, pues, cuáles son nuestras competencias, nuestras funciones más particulares, ¿no? Bueno, la obligación de que exista en las universidades españolas esta figura viene desde 2001. En la Ley Orgánica 6/2001 se establece que para velar por el derecho y libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios, las universidades crearán en su estructura organizativa la figura del defensor universitario. En esa misma ley se dice que sus actuaciones, siempre dirigidas a la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidos por los principios de independencia y autonomía. Bueno, podemos decir que la legislación donde se fue estableciendo esta figura parte de esa ley del 2001. La ley dice que en las universidades, en los estatutos, tiene que reflejarse esta figura. De hecho, en las universidades aparece. Dentro de la propia universidad existe un reglamento propio que regula las competencias y funciones de los defensores, defensoras universitarios, en Galicia llamados valedores, valedoras. La reciente Ley Orgánica de Universidades que entró en vigor el 12 de abril del 2023 también mantiene esta figura de obligado existencia tanto en las universidades privadas como en las universidades públicas, y también la reciente Ley de Convivencia Universitaria, que va unida también al Reglamento de Régimen Disciplinario, contempla esta figura. Bueno, esa ley habla entre otras cosas, muchas veces de la palabra mediación, sin
que tampoco perturben ni interfieran en la figura del defensor universitario o defensora, que también tiene esas competencias. Bueno, en España, digamos que las características comunes o principales que vienen por esas leyes que mencioné y también por las propias de cada universidad, la figura del defensor o defensora, digamos que tiene que velar por los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria. Y aquí se incluyen los estudiantes, el profesorado, el personal de administración y servicios. Es verdad que el número de quejas y reclamaciones más numerosas es del estudiantado, porque también es el número mayor de personas este colectivo, pero cada vez, por ejemplo, aumenta el número de casos que tienen que ver con el profesorado que llegan a nuestras oficinas. Tiene que actuar con autonomía e independencia. Son elegidos y elegidas por el claustro universitario, el mayor órgano, digamos, de representación de toda la comunidad universitaria. Siempre hay que aclarar que el defensor o defensora no es un miembro del equipo de gobierno, no es nombrado por el rector, es elegido por el claustro. Según los estatutos de cada universidad, por ejemplo en la mía, pues son elegidos, tiene que alcanzar la mayoría absoluta del claustro, aunque se presente solo una persona, ¿no? Todas las universidades, como decía, públicas o privadas, han de contar con esta figura. Entre otras cosas, tienen la obligación de presentar una memoria anual al claustro donde reflejen pues, una serie de estadísticas, como puede ser el número de quejas que reciben, el número de consultas, un breve resumen de cada una de ellas, también el tiempo que tarda en resolver esas consultas o reclamaciones o quejas. Bueno, una serie de datos que se presentan a la comunidad universitaria, también las que hay, digamos, por cada sexo, bueno, una serie de datos que son importantes conocer para toda la comunidad, ¿no? Digamos que nuestra función se basa en recibir y tratar, siempre que las admitamos a trámite, quejas, reclamaciones y también mediación. Vale, la mediación a veces se hace intermediación, la mediación en sentido estricto es cuando, digamos, las partes nos manifiestan su deseo de que se produzca esa mediación y digamos que nuestra labor es atender, siempre intentar resolver los conflictos. No tenemos capacidad ejecutiva, es decir, no podemos emitir resoluciones de obligado cumplimiento, lo que hacemos son informes con recomendaciones, bueno, pues a los órganos, a las personas, al equipo de gobierno que estén, digamos, relacionados con el caso que estamos tratando, ¿no? También el defensor, defensora tiene que suspender sus actuaciones si se inicia un procedimiento administrativo dentro o fuera de la universidad. Bueno, esto es un poco en cuanto a la normativa y nuestras competencias. Después, una de las características que considero que es importante mencionar, ¿no?, es, digamos, la obligación que existe en el propio reglamento, en mi caso de nuestra universidad, de guardar la confidencialidad. Eso es muy importante porque eso permite que muchas veces acudan a nosotros estudiantes, profesores, personal de administración y servicios que no acuden a otros órganos y sí a nosotros porque podemos guardar esa confidencialidad, ese anonimato y tratar el asunto de forma genérica o bien de oficio. Si consideramos que es un tema importante o vemos indicios de que ahí hay un problema, iniciamos una queja de oficio, digamos, donde la defensora o defensor es la persona que presenta esa queja. Le digo, entre todas las particularidades, pues me interesaba destacar esta, ¿no? Y creo que evita, a veces nos comentan con frecuencia el miedo a represalias que puede tener un estudiante o que puede tener un profesor que está en un escalafón más bajo, ¿no? Pues evita ese miedo y, bueno, pues existe más libertad para la persona que reclama. Bueno, en resumen, lo que quiero decir, lo que quería transmitir es que las leyes del Estado en España garantizan que exista la figura del defensor, defensora en todas las universidades.
Los estatutos de cada universidad regulan también esa figura. Otras leyes reconocen su función de mediación. La mediación cada vez está oyéndose más esta palabra, es importante para resolver los conflictos. Más que hablar de sanción, siempre se trata de que primero pueda funcionar la mediación, y ahí los defensores y defensoras tenemos un papel fundamental. Las propias normativas exigen que seamos independientes, autónomos, que guardemos la confidencialidad. Y como decía, no tenemos capacidad ejecutiva, pero en general, bueno, yo creo siempre, y me lo confirma la práctica, que los asuntos o permanecen igual o en general mejoran las situaciones. Podemos, con esos informes que elaboramos, que un conflicto se resuelva, que un conflicto, bueno, pues las partes entiendan, se pongan en la posición del otro, y por lo tanto creo que, bueno, ya digo, la mediación, los informes, nuestra figura puede mejorar situaciones complicadas en la universidad y también mejorar por la calidad en sus procedimientos, ¿no? Bueno, esto nada más, muchas gracias. Muitas graças, Ana, por o tempo exímio que nos ficou aqui, o tempo que nós de apresentação. Eu acho que nós conseguimos ouvir das 4 apresentações aqui que realmente é imperativo nós temos por parte das instituições salvaguardas, porque não conseguimos trabalhar sem que haja isto para haver uma estabilidade e uma normalização, bem como todo o nosso respeito dos exercícios das nossas funções e das decisões e das atitudes que são tomadas. Se nós não tivermos essa salvaguarda, na realidade nós não podemos ter nenhum tipo de atuação que consigamos atingir os objetivos que nos peçam. Eu agora passaria a parte para o público, perguntava quem gostaria de questionar. Ou se todos nós fomos muito claros e não deixamos questões a ninguém. Boa tarde mais uma vez. Na verdade foram muito claros, mas provocaram muitas reflexões, né? Quantos papéis a gente assume na posição de ouvidores, defensores, provedores, e o quanto nós estamos expostos, né? E aí, claro, se remetendo à nossa realidade lá na Federal do ABC, o quanto a gente já recebeu polícia para tratar de algumas questões, o quanto alguns processos da Comissão de Ética, por exemplo, sofreram também alguns reveses aí judiciais, né? Que foram anulados judicialmente. Estamos expostos judicialmente, e aí somos pouco valorizados, e aí remetendo aí à fala de Ivoneide, porque temos aí essa conexão de sermos de Universidade Federal Brasileira. Aplaudo muito a sua fala, assim, precisamos valorizar, precisamos institucionalizar a ouvidoria, e acho que esse exemplo, né, da Espanha, de ter na lei, né, a garantia de ter ouvidores dentro dos espaços universitários é um bom exemplo para a gente. E aí eu vou pedir licença para me dirigir exatamente às universidades federais, né? E até ia aproveitar a presença da nossa ouvidora, que infelizmente não pôde ficar até o final, mas a gente precisa de uma ação política para garantir a valorização dos ouvidores das universidades federais. O quanto nós estamos expostos, o quanto nós somos, né, ali a Ivoneide deu exemplos, né, alguns exemplos de tarefas e de atribuições que a gente recebe por conta do papel de ouvidores que atuamos dentro das universidades. A gente precisa ser valorizado e precisamos de leis, precisamos de normas, precisamos de estatutos dentro da universidade, mas também, né, ter uma ação política junto às bancadas, enfim, vamos procurar ter uma ação política para que a gente tenha, na lei, especificado o quanto nós devemos ser valorizados, que atribuições são da nossa competência, que outras não são da nossa competência, né? E para que a gente tenha essas salvaguardas aí tipificadas na nossa legislação interna e externa das universidades. Bem, acho que
Da minha parte é isso. Muito obrigada. Ok, a minha dúvida, que era um bocado aqui para o Pedro, é, na maior parte dos casos, eu sei que há umas exceções, em Portugal os provedores são professores. Eu sei que há exceções, o Jorge, e eu já não sei onde é que era outro sítio que também não era. Quando são professores, têm a mesma proteção legal que qualquer professor. E tem um órgão que se trata por isso, chama-se sindicato, se quiser. Portanto, eu tenho a noção que se a minha instituição não me quiser proteger, obrigarei o meu sindicato, eu agora não tenho nenhuma função sindical, como é óbvio, mas eu obrigaria o meu sindicato a defender-me enquanto isso faz parte das minhas funções. A minha pergunta é se há alguma coisa de específico que acham que impede isso. O que não iliba a outra parte, que é a primeira entidade que de facto devia proteger um provedor, seja ele dos 3 níveis na academia, ou seja só de estudante ou outra coisa, a primeira parte que devia fornecer defesa é a instituição. E eu isso acho que a gente tem de pensar um bocado, estou a falar em termos de Portugal, não sei como é em Espanha, de pensar em que isso conste, ou seja, eu quando atuo em nome da Universidade de Évora, ou quando atuo no Minho, ou assim, e estou a representá-la de certa maneira, estou protegido, inclusive em termos de um acidente. Portanto, porque é que, se houver um problema legal, uma queixa, uma coisa qualquer, a instituição que eu represento deve ser ela a fornecer isso, independentemente de eu poder ter outros mecanismos. Muito obrigada. Buenas tardes, Fernando Sánchez Lárraga, San Potosí, México. Una pregunta, más que nada, o inquietud que me surge. Escuchaba la última exposición de España. Perdón, a ver, ¿ya? ¿Listo? Escuchaba la última exposición de España. Me llamó la atención, pues claro, ese decreto hace un poquito más de 20 años. Sí, se escucha. Hace un poco más de 20 años. Cuando por decreto real, pues de un día para otro tienen que constituirse las defensorías universitarias. Igual me han platicado, conozco, he leído, en el caso de Perú, por una ley, básicamente de un día para otro tuvieron que constituirse las defensorías universitarias. En el caso de España, ¿hubo algún tipo de preparación, capacitación, etcétera, para la gente que llegaba? Porque amigos de Perú me decían, nosotros no tuvimos esa oportunidad. Un día eras una cosa y el otro día eras el defensor e ignorabas totalmente cuál era esa tarea, ¿no? En México hay un dicho que dice que echan por desaprende, pero yo creo que en estos casos no puede hacerse así. Lo comento porque en México tenemos esa intención, aquí Dante muy bien me consta, hay mucha resistencia a la autoridad educativa, pero hay una línea para tratar de que todas las universidades de México cuenten con una defensoría universitaria. Se está trabajando a nivel nacional, nos invitan a Dante, a la doctora Urenda, van 30 universidades públicas y privadas, pero si esto sí era el caso, no quisiéramos que nos pasara así, de que alguien un día tiene un puesto y al día siguiente eres defensor, llegar, sentarse y decir, ¿y ahora qué estoy haciendo aquí, no? Cuando realmente llegar a un puesto es porque tienes una trayectoria. En San Potosí, todos los que hemos sido defensores ya tenemos una trayectoria de años con derechos humanos, ¿no? Entonces yo sí quisiera ver la experiencia de España, qué pasó en España, y el caso de Perú también, cuál ha sido las... Digo, ya pasaron varios años, y ahorita es otra situación, ¿no? Pero qué sucedió en su momento, ahora sí que creo que hasta fue, yo me imagino que algo sufrido este tipo de situaciones, ¿no? Es cuanto, muchas gracias, hay la inquietud. Gracias. Buenas tardes. A ver, yo, ante las exposiciones que se han hecho, voy a hablar de algo que a lo mejor en determinadas circunstancias o determinadas universidades, países, pueden no ser entendido. Cuando se da un desarrollo democrático importante, extenso, la función del defensor, la defensora, la defensoría, puede tener una muerte dulce. ¿Y qué es una muerte dulce?
pues que ante un colectivo, una cantidad ingente de órganos que van surgiendo en función de ese desarrollo democrático, de garantía, órganos de garantía, comités de ética, comités de garantía sobre el tema del acoso, comités de convivencia, coordinadores o coordinadoras de mediación. Si eso no se organiza correctamente en una universidad, están retirando parcelas o responsabilidades a lo que el defensor o defensora hace. Por ejemplo, en mi universidad, y me parece lógico, yo no me puedo ocupar de temas de acoso. Me ocupaba hace un tiempo, pero ahora no, porque hay un protocolo de acoso que centraliza esa misión. Es lógico. En mi universidad se ha creado recientemente un coordinador de mediación. El defensor universitario no media. ¿Por qué? Pues porque el defensor universitario no puede ser coordinado por nadie. El defensor universitario o defensora es independiente. Es absolutamente fundamental que sea independiente, que sea autónomo, que no tenga injerencia de nadie. Por ese motivo hay que estar simplemente atentos a que cuando se dan un gran número de órganos que van en defensa de la garantía de cada uno, el defensor se siga manteniendo puro. Pero cuidado, podemos morir de pureza. Ese sería el problema. Muchas gracias. Obrigada. Muchas gracias. Luzia? Boa tarde a todos. Eu tenho umas considerações e algumas dúvidas. E aí, estive pensando na fala do Dantes, quando ele fala da figura do ouvidor, do defensor ou do provedor. Todos somos um só. E essas figuras, elas são importantes para garantir direitos humanos, dizer não a qualquer violação de direito e estar pronto para o enfrentamento a qualquer forma de violência que possa ocorrer nos espaços universitários. Precisamos ficar imbuídos dessa missão, de estar junto de qualquer pessoa. E aí é quando Pedro traz a figura do provedor estudantil, é que eu queria entender um pouco mais da sua universidade. Se eu tenho espaço de ensino, eu tenho os técnicos administrativos em educação aqui no Brasil e tenho os docentes, ou seja, os servidores públicos. Eu tenho uma figura, uma pessoa que é o defensor estudantil. E quem defende, porque essa é a figura, quem defende os outros servidores, as outras pessoas que trabalham nessa instituição. A outra questão, quando a gente fala da salvaguarda das ouvidorias, é muito importante tornar, sim, as ouvidorias parte das instituições, sem que percamos a nossa autonomia. Ainda que temos muitas ações ligadas à integridade, sabemos que muitas unidades de integridade nasceram das ouvidorias e que ainda tem ouvidores que têm essas funções junto, unido. Aí tem o LGPD e outras coisas, a MLA, tudo ouvidor. Não é? São coisas que acabam nascendo na ouvidoria e que a gente, aos poucos, vai se desvencilhando. E consegue fazer isso porque temos legislações e aí a legislação diz, olha, ouvidoria, integridade, LGPD, tem que ter outro grupo. Quando as instituições são grandes, a gente até consegue, senão a gente não vai conseguir. É muito importante que as ouvidorias tenham direito à voz, sim, como disse Ivoneide, em todos os conselhos. Na UFRJ, nós não temos direito a voto, mas temos direitos à voz.
Então, a gente pode, no momento que uma demanda está sendo votada, e até a gente tem várias, né, negação de direitos, violação de direitos, que entram pela ouvidoria, a pessoa não se sente atendida com a resposta e ela tem o direito de ir até as vias de fato, que é o Conselho Universitário, para então ter ou não a sua demanda aprovada. E aí é nesse momento que a ouvidoria pode estar contribuindo. Obrigada. Muito obrigada. Vamos agora dar por encerradas as questões e nós vamos ter 10 minutos aqui para os nossos palestrantes e amigos responderem às questões que foram colocadas. Pedro, começamos por ti. Bem, tentando aqui responder algumas questões que foram aqui colocadas, e começo já por si, que foi a última, relativamente à minha instituição. Portanto, existe o provedor do estudante, não existe o provedor do colaborador ou do funcionário, não existe, é do estudante. Portanto, se houver algum problema com outro colaborador da instituição, essas questões são colocadas à presidência do Instituto Politécnico. Pronto. Respondendo ao meu amigo, é assim, pertencer a um sindicato é uma opção individual de cada um. Ponto. Aquilo que eu defendo é que nós, independentemente de onde somos, de que país somos, que tenhamos defesa no caso de existir algum problema. E que esta defesa seja comum, ou seja, que toda a gente que está a vestir a camisola em defesa de outrem, se tiver um problema, porque eu também sou professor e tenho casos com professores, como foi o caso, se tiver um problema com esses professores, um problema do ponto de vista legal, como foi o caso, que a minha instituição me possa defender. No caso concreto português, para quem não sabe, portanto, terá de ser mudada a legislação, porque isto é uma lei da República. Portanto, é uma lei da administração pública. Portanto, os funcionários públicos não têm defesa jurídica do sítio onde trabalham. Portanto, se tiverem algum problema do ponto de vista de direito do trabalho, têm de contratar um advogado à parte ou então o sindicato que os representa. Está bem? Aquilo que eu defendo não é nenhum sindicato. Aquilo que eu defendo é que exista uma obrigatoriedade de um ponto de vista legal, ou seja, que exista um imperativo legal que obriga as instituições, ou quem tiver esse direito, quem for emanado para esse direito, a representar o provedor do estudante e não ter de ser eu a gastar o meu subsídio de férias para mandar a defender onde estou a representar a minha instituição. Portanto, é neste sentido. Muitas questões interessantes e apresentadas aqui, daria um outro debate, né? Mas eu quero postular 2 pontos. O primeiro é o papel do técnico administrativo na universidade. Tá? É fato que grande parte dos ouvidores são professores. Eu sou professora por escolha e sou professora por paixão. Mas dentro da universidade eu sou técnica em assuntos educacionais. E esse é um estigma que precisa ser trabalhado e quebrado. Por quê? Porque, infelizmente, a universidade, eu preciso falar isso com licença, mas ainda ela é muito elitista. Muito elitista. E nós precisamos mudar isso. Tanto os professores, os docentes, quanto os técnicos possuem papel fundamental. E essa competência pode ser assumida por qualquer técnico. Por isso que eu penso que a equipe da ouvidoria, e qualquer docente também, ela deve investir na capacitação da sua equipe. Porque a qualquer momento que pode entrar um professor ou qualquer técnico pode assumir qualquer função lá, a qualquer momento, porque todos estão habilitados e capacitados. E, sobretudo, estão na condição de comprometimento com a universidade. Então, eu vejo que é interessante, em alguns lugares, somente os professores e os técnicos, por que não?
Então, eu penso que a gente deve quebrar esses preconceitos e atuar fortemente na capacitação da universidade como um todo, sobretudo em favor da equipe da ouvidoria. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar. O segundo ponto é que eu preciso também concordar com o professor aqui, meu querido, que há que se institucionalizar sim as ouvidorias. Do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista psicossocial e de todas as outras áreas. Eu estive lá no Peru e eu achei muito interessante o trabalho lá, porque eles possuem uma equipe multidisciplinar que apoia o trabalho da ouvidoria. E quem está dentro da ouvidoria sabe, nós estamos trabalhando, atendendo continuamente questões de assédio moral, assédio sexual, adoecimento mental e muitos outros casos complexos, inclusive de ideação suicida e outros pontos mais. Então, eu vejo que é mistério que a ouvidoria seja assessorada, apoiada, fomentada em todas as áreas, do ponto de vista de uma equipe multidisciplinar, de dentro para dentro, de dentro para fora, de fora para fora e de fora para dentro. Então, numa visão quadridimensional. Enfim, e inclusive nesse aspecto, porque nós todos os dias recebemos manifestação, diferente da nossa colega, a lei aqui permite as manifestações anônimas. E essas manifestações, de modo geral, muitas vezes estão trazendo situações vexatórias para a própria equipe que trabalha com o cerne da questão, no bojo das manifestações. Então, é necessário, sim, pensar numa equipe multidisciplinar que ouça o ouvidor, que apoie, que ajude, etc. Muito obrigada. Muchas gracias. Solamente un comentario, que efectivamente el que una figura esté establecida jurídicamente en la ley ayuda mucho. Por eso, una tarea que nos llevamos aquí, como ya lo comentó don Fernando Sánchez, y bueno, aquí en presencia de la defensora Guadalupe Barrena, de Diego García Riche, de la doctora Urenda, es principalmente el poder llevar la postura para que en la Ley General de Educación que tenemos en nuestro país, en México, pueda ser incorporada esta figura para que de manera muy clara y obligatoria pueda darse de manera transversal. Gracias, y esa es, al final de cuentas, una reflexión. Bueno, nada, por mi parte, ya que se está hablando de las leyes, a veces las leyes puede que no estén bien del todo y haya que cambiarlas, pero creo que la ventaja que tienen es que igualan y no discriminan unas universidades de otras. Entonces, en cualquier país, si no hubiese una ley que obligase a tener esta figura, probablemente muchas universidades no la tendrían o no tendrían las mismas funciones, competencias. Entonces, creo que sí es positivo siempre reivindicar nuestra figura y que se le dé valor, y las normas, las leyes, pues dan ese valor siempre añadido, ¿no? Gracias. Muito obrigada a todos. Queria agradecer um agradecimento muito especial aos nossos oradores que aqui mostraram o que é que se passa nos nossos países, que afinal tudo tão distantes uns dos outros, as coisas são muito semelhantes entre nós. Portanto, devemos trabalhar todos em conjunto para que, na realidade, criemos uma provedoria, uma ouvidoria, uma defensoria, uma valoradoria melhor, e que tenhamos sempre mais apoios e consigamos partilhar todas as nossas experiências para assim aprendermos a fazer o nosso trabalho de uma forma melhor. Muito obrigada também a todos que estiveram aqui, tiveram paciência para nos ouvir até esta hora, e terminaremos assim a nossa mesa 3, salvaguardas, defensores, ouvidores, valedores, ouvidores universitários. Muito obrigada a todos. Sim? Boa tarde.